É que eu fiz só não fiz no Face, fiz no YouTube e passei pro Face, mas a gente vai ler o 16 mesmo hoje. Bom, eu só dei um tempinho, descansar um pouco e vim. Que é isso aí? Do outro lado. Nossa. Vamos começar a ler. Olha o rosto não, que eu tô um pouquinho cansada e ainda mais estava assistindo um depoimento e eu sou emotiva e termina chorando, ficando com nariz de palhaça. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento. Possa, Pai, intervir sobre o mundo, sobre as nações escolhidas por vós para proteger o resto das nações. Por favor, permita que as Coreia Norte e Sul se unam como nações irmãs. Que todo o povo lá desperte para a importância de estar unido, Pai, para que não haja mais sofrimento entre as famílias. E que vossa providência seja realizada. Quando o Pai esteja sobre os Estados Unidos e as outras nações irmãs, principalmente a nação peregrina, Pai. Os irmãos que lutaram para formar aquela nação, que o povo volte aos primeiros espíritos da fé, da prática da fé, daquela nação tão importante na providência de Deus. Por favor, toma posse e proteja a nação dos Estados Unidos. Proteja as nações que estão de vosso lado para que elas se unam e se tornem uma grande família sobre vosso comando, Pai. Por favor, toma posse do Brasil, protege nossas autoridades justas, coloca anjos bons do lado dela para que elas despertem, acordem e ainda haja tempo, Pai, de recomeçar da maneira correta. Por favor, proteja a nação brasileira, proteja as crianças no mundo inteiro, os bebês, as crianças e os adolescentes. Nós sabemos que tudo tem que vir à luz para ser julgado pela vossa justiça. Mas infelizmente ainda é chocante, triste e doloroso ver as coisas que estão acontecendo sobre o mundo. Por favor, esteja com vossa mão sobre essas nações. Por favor, também aqui na nação brasileira, para que todas as autoridades celestes que estão no céu possam vir ao encontro daqueles da terra e o influenciar e orientar, Pai. Nós temos relato bíblico que mostra as experiências espirituais de várias situações dentro da Bíblia. Então, por favor, acorda as pessoas para saiba a existência do mundo espiritual e que eles possam viver de acordo com a vossa vontade para preparar a ida para a vida eterna, Pai, uma vida que não vai voltar, só em auxílios espirituais, não fisicamente. Bondoso Pai, tome posse das pessoas que vão assistir, através dela proteja elas e a família, mantendo firme e forte em praticar a vossa palavra do vosso desígnio. Abençoai todos que vão nos ir agora e depois. Te pedimos que possa estar conosco em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Ádio. Ai, Deus, Pai Celestiais. A gente nunca sabe, né? Viver nos últimos dias ia ser tão triste, tão terrível. Boa noite, tia Ivonete. Obrigada por estar aí. Bom, a gente vai ler... às vezes parece que por isso que eu fico confusa, porque os três livros são muito parecidos. Então, às vezes eu digo, eu já li, mas não é, porque quem vai contar a história agora dos Evangelhos de Jesus é Lucas, né? E antes foi Mateus, depois Marcos. E essa parte é interessante porque vai falar do mundo espiritual. E depois na conferência que eu estou dando, a gente também vai falar do mundo espiritual. É resumo do resumo do resumo. Mas eu vou botar no meu Facebook as conferências. Pegar o link e colocar para que as pessoas assistam. E se tiver dúvida, fale com a gente. Em qualquer parte do mundo ou do Brasil que você tiver, as pessoas vão marcar e podem dar a conferência inteira presencial para você também. Tá bom? Então vamos começar a ler Lucas. Lucas 16, capítulo 16, versículo 1. E ele, Jesus disse, Jesus, né? Ele dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual já vai começar com a história, né? O qual tinha um mordomo, e este mordomo foi acusado perante ele de estar desperdiçando seus bens. E ele o chamou e disse, o que é isso que eu ouço de ti? Entrega a tua conta, a tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo, o que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia, cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. E eu resolvi
o que fazer quando me tirar a mordomia. Eles passaram a receber... E eu resolvi o que fazer. Quando me tirar a mordomia, eles passam a receber em suas casas. Assim, ele chamou a si mesmo em cada um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E ele disse: a tua conta te ausenta rapidamente, escreve 50. Então ele disse ao outro: quanto tu deves? Ele disse: 100 medidas de trigo. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, eu vou ler de novo devagarzinho, porque hoje eu estou distraída, para vocês entenderem. Tinha um mordomo enganando o cara. Como ele não tinha coragem de mendigar, nem de mais trabalhar braçal, ele começa a recompensar o senhor dele, mandando o povo abaixar para dizer que ele não tinha roubado. Mas olhe bem o que Jesus fala sobre a esperteza do mundo. Desculpa. Olha o que Jesus fala sobre a esperteza do mundo. Porque ele disse, né? Se ele está dizendo que eu roubei, eu vou provar a ele que não, que as pessoas estão devendo menos. Então Jesus disse. Assim ele chamou cada devedor, né? Ele já repeti essa história, já deu para entender. Então ele disse: e o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para si amigos com riqueza da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nas vossas habitações eternas. Vou repetir. Eu vos digo, Jesus falando, fazei para si amigo com a riqueza da injustiça, para que quando estas vos faltar, eles vos recebam na habitação eterna. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, será injusto no muito. Ou seja, adianta de quê? Porque se você é fiel, você nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Meu Deus, sumiu as coisas tudinho que eu botei aqui. Agora achei. Ah, meu Deus. Então, às vezes a pessoa está pensando que está ganhando vantagem, mas está ganhando desvantagem. Ela acha que vai tirar proveito e ela está se afundando mais. Porque se você é fiel, você vai ser fiel em todas as situações. Não vai ser só fiel quando é pouco, mas também quando deixar uma grande fortuna, você consegue, então, ser fiel. Se você não consegue, se você vai roubar porque é muito, mas não é seu, você é infiel em qualquer quantidade. Não é questão de você querer agradar os outros fazendo coisa errada. Não adianta, porque quando a gente agrada os outros fazendo as coisas erradas, toda a consequência aparece. Tudo aparece em nossas vidas, entende? Nada, como Jesus disse, a gente já leu, nada ficará oculto aos olhos de Deus. Nenhuma mentira pode prevalecer aos olhos de Deus. Então, Jesus está dando esse exemplo. De que o homem que ia ser posto, mas como não queria, ele fez o quê? Diminuiu para dizer que ele não tinha roubado. Mas ele trouxe todos os devedores, então o cofre do seu senhor aumentou. Mas de maneira não lícita. Entende? Então, por isso que ele diz, quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. Então, nós temos que ser sinceros perante Deus. Nós temos que ser fiéis. O que é fiéis? É praticar a verdade, de Deus, o ensinamento do Pai, né? E não deixar que a ilusão tome posse das nossas vidas. Vamos voltar à leitura. Então, depois, se não tiverdes sido fiéis com a riqueza injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Quais são as riquezas injustas? Riqueza que faz parte da terra, riqueza essa que você não leva para o mundo espiritual. Mas se você for fiel em cuidar das coisas honestamente, então você também vai, quando passar para o reino, ter também riquezas verdadeiras
como recompensa. E se não fosse fiéis naquilo que é do outro homem, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, você está enrolando uns, os outros vão saber quem é louco, confia em você mais nada para que você guarde ou cuide. Isso também aplica-se na vontade de Deus. Se eu não sou capaz de honrar a minha fé, de praticar as coisas que eu aprendo, como é que Deus vai me dar mais fortunas? Se há pouco que eu tenho eu já sou infiel. Às vezes as pessoas reclamam das coisas que não têm, das coisas tudo, mas às vezes não está sendo fiel como Deus ensina que nós possamos ser fiéis. Eu espero que esteja dando para entender. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Esse é muito bom. Né? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de amar um, ou se apagar e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Mas isso serve de quê também? Se você é uma pessoa religiosa, você não deve ir numa casa que faz com outros deuses. Porque Deus é um Deus único. E é lógico e evidente que ele é maior do que qualquer coisa sobre a terra, sobre o universo e sobre o mundo espiritual. E se você tem esse Deus verdadeiro, forte, firme, e que cumpre as normas que ele criou, então você pode, então, se apegar a ele e crer e praticar. Eu digo, não, eu acredito. Aí a pessoa diz, não, mas se tu vai em tal lugar, tá assim, ah, não, eu acredito, eu vou. Mas não vou, então eu não pratiquei. Com os Pais Celestes é assim. Ele vai ver nossa capacidade de fazer as coisas corretas. E se nós podemos ser fiéis a Ele nas pequenas coisas do dia a dia, quando Deus nos abençoar com coisa grande, nós seremos fiéis e não vamos desviar para o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Porque nós já provamos nossa validade com Ele. É isso que Deus espera de nós, que possamos ser fiéis em tudo, para que as bênçãos dos céus venham e a gente possa administrar, não só para a gente, mas também para os nossos irmãos. E aí ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que um traço da minha lei. Realmente, o Pai Moon sempre disse, e a Mãe Moon, que as palavras de Jesus não eram de Jesus, eram do próprio Pai Celestiais, que falava através dele. E ele diz, né, Felipe, como não crede, como pede para ver, se eu estou no Pai e o Pai está em mim, as coisas que eu faço, não faço por mim, é o Pai que está em mim, que realiza as suas obras. Gente, um minutinho só, que os Pais Celestiais enviem anjos bons, celestiais, absolutos, para estar aqui lendo com a gente, nos edificando e nos fortificando nosso espírito, nossa mente, nosso corpo, nosso ambiente e nossa vida. Te peço, Pais Celestiais, que mande anjo fazer varredura na minha casa, no meu ambiente, na minha vida, e que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar cada dia como ficar mais forte com nossa prática das vossas palavras, que o Senhor nos guie a fazer as atitudes corretamente. E que o Senhor possa levar todas as pessoas que não estão bem para Rio Junction bom espiritual. As pessoas espirituais que estão desviadas de vós. Digo isso em meu nome. E em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Depois eu explico porque eu orei de novo, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, aqui, para a gente entender o que Jesus vai dizer, porque eu sempre toco na mesma tecla que a gente deve seguir o Novo Testamento e quando o Messias já está sobre a terra, nós temos que encontrar e ler o completo testamento, seguir as orientações e as palavras do Messias. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Quando ele chegou, ele trouxe boas novas. E essas boas novas deveriam ser praticadas por todas as pessoas que o aceitassem. Mas até na Bíblia, nós vemos ainda a atitude do Velho Testamento, que não era para correta, para ser. Então, olhe bem o que Jesus diz. Todo aquele que repudia sua mulher e a casa comete adultério. Quem casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, se o homem deixar a mulher que não seja pelo adultério, ele comete adultério. E a mulher também. E Jesus igualou aí o direito. Mas se você deixa a sua esposa coisa por motivo fútil, você comete adultério do mesmo jeito. Havia um certo homem rico. Ai, meu Deus, cadê? Perdi. Assim, desculpa, pulei um. Jesus diz assim, ó, me perdoe. Depois do Deus Mamon, pulou de muito. E também os fariseus que eram ambiciosos ouviram essas coisas e zombaram dele. Quando Jesus disse que não pode servir a dois deuses, o Deus do dinheiro e o Deus verdadeiro, os fariseus zombaram de Jesus, porque as pessoas eram muito apegadas à matéria, à riqueza, né?
Então ele diz o seguinte: vós sois os que justifica vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Ou seja, se você está se apegando mais o dinheiro, mais a matéria, mais as coisas que tem de que Deus, isso para Deus é abominação. Então ele diz uma coisa que a gente tem que prestar atenção nessa frase. A lei e o profeta profetizaram, olha bem, toda a lei e profeta profetizaram até João. Ele diz, ou seja, o Velho Testamento acaba com João, a partir dali começa a nova lei, novo profeta. Acaba, aniquilou? Não, você deve ensinar dentro da palavra do Messias, entendeu? Deve respeitar o livro do Velho Testamento como um exemplo para as pessoas não fazerem as coisas erradas que aconteceram. E ver os exemplos de fé deles confiarem 100%, não todos, né? Mas eu estou dizendo líder, como Moisés, apesar de ter tido ira, tudo, mas ele confiava naquilo que Deus determinava a eles naquele tempo a fazer. Hoje está muito difícil. Vou ler o versículo 16. Toda a lei e profeta... A lei e os profetas duraram até João. Desde o tempo de João, o reino de Deus é pregado e todo homem se esforça para entrar nele. Ou seja, como as pessoas não aceitaram Jesus, não compreenderam que era ele, nem João Batista, então a partir daquele momento ficou muito difícil. E quando chega em Mateus, ele diz diferente. Profetizaram até João e depois de João começou a boa nova, certo? Desculpa meu abrir de boca. E aí ele diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que um traço dessa lei. Então o que ele estava falando era lei. O que Jesus pronunciava a lei era a lei que deveria reger e deve reger nossas vidas, ok? Aí ele vai começar a história do rico e do Lázaro. Havia um certo rico que vestia púrpura, linho fino e alegrava-se no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas. Desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico, além dos cães que vinham lamber as suas feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi levado para o sepulcro. Sepulcro quer dizer meio inferno, né? Não é a profundeza dos infernos, mas é inferno. E o inferno, ele ergueu os olhos, olha aí como é inferno. E no inferno ele ergueu os olhos, estava-se em tormento e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E ele gritou dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do dedo da água que refresca a tua língua, porque eu estou ardendo em chamas. Você pode pensar que é chama só física, mas é a chama da consciência, do penar, da dor, das coisas que ele não fez para o benefício dos outros, né? Mas Abraão disse, filho, lembra-te de que tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro igual todas as coisas ruins. Sofreu muito na terra. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. Ou seja, você se concentrou tanto no seu bem material que esqueceu de fazer o bem aos outros. Agora o Lázaro, que já estava numa vida ruim, mas estava ali acreditando em Deus, quando ele morre, ele vai para os seios de Abraão e o outro vai para o sepulcro, que é o inferno. E essas coisas, cadê? E além dessas coisas, está pronto um grande abismo entre nós e vós, de modo que se quisermos passar daqui para vós, não poderíamos, nem tampouco de lá para cá. Você vai se ligar no mundo espiritual do jeito que você viveu na terra. Se com Deus, vai para Deus, se com o inferno, vai para o inferno. Mas suas atitudes, certa ou errada, está registrada em nosso corpo espiritual. Vamos lá. Aí ele diz, então ele diz, eu suplico, aqui está mostrando que existe o mundo espiritual e que as pessoas se comunicam no mundo espiritual, mas não recebe a ajuda que deseja, mas recebe aquilo que cada um merece, né? Vamos lá, eu te suplico, pois, ó Pai, que tu envie a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho, o Lázaro faltasse, né? Para que eles não venham também para esse lugar de tormenta. E Abraão lhe diz, eles têm Moisés, os profetas, que os ouça. Ou seja, você conhece, isso serve para gente. Você conhece toda a palavra da Bíblia, você conhece as leis de Deus, você conhece a segunda vinda do Messias, mas não está seguindo.
Então, a lei e as palavras, como disse Jesus, é o que vão nos justificar se nós estamos praticando ou não. Então, ele diz, ó, eles têm Moisés, os profetas, que o ouça. Então, preste atenção nas palavras de Deus, pratique as palavras dos pais celestiais, os verdadeiros pais de Jesus, para poder nós nos melhorarmos, nos assemelharmos e garantirmos que quando entrarmos no mundo espiritual, vamos para um nível mais próximo de Deus, ok? E ele diz, não, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, ele se arrependeria. Olha o que Abraão diz. Então Abraão diz, não, cadê? E ele disse, se eles não ouvem a Moisés e o profeta, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Ou seja, não é o mundo espiritual que tem que ensinar a gente. Temos o princípio divino, temos a Bíblia Sagrada, temos as palavras do Pai Mundo, da Mãe Mundo. Se nós quisermos nos edificarmos como casa de Deus, como pessoas filhas de Deus, nós temos que praticar as palavras. É fácil? Não. Mas é necessário. Não espere que alguém venha de lá para dizer, que já veio muita gente, né? Para dizer como é que é o mundo espiritual. Porque a Bíblia relata através disso, né? E sobre as pessoas que Jesus tirou, dizendo que quando tirava ficava curado. Ou seja, a causa era espiritual. Então nós temos que nos preparar, nos armar com a palavra dos Pais Celestiais, nos armar com a força que vem dos céus quando nós estamos praticando o amor e a verdade. E isso é uma luta constante, porque todo dia nós vamos ser testados. E todo dia nós temos que nos vencer e vencer a guerra entre nossa mente e nosso corpo. A mente ligada aos Pais Celestiais e o corpo querendo ter mordomia, cuidado, comida boa, lazer, passear e fazer um monte de coisa. Então que nós possamos ser mais sábios para edificar nossas vidas enquanto estamos aqui na terra. Porque no dia que nós partimos, podemos estar sossegadas que iremos mais próximo de Deus se nós tivermos praticado as palavras dele. Então vamos nos esforçar para aprender, para compreender e praticar todos os ensinamentos dos céus. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te peço que ilumine nossa mente e nosso coração para que possamos compreender vossas palavras. E que as pessoas que estão ouvindo, Pai, prestando atenção, se tiver qualquer dúvida, podem muito bem passar e-mail para mim, onde quer que elas estejam, se não quiser ser comigo. Podemos indicá-la a pessoas que estão dando conferência presencialmente ou através do Facebook. Por favor, abençoe todos que assistiram e os que virão assistir. Permaneça junto a vós, respeitando, guiando a vida na base da verdade e do amor dos verdadeiros pais de Jesus. Por favor, Pai, proteja o Brasil e os irmãos brasileiros, para que seja uma nação que ressuscita como a fênix da cinza que está passando, mais forte e mais determinada. Te peço que o Senhor esteja com cada um e através de cada um que assistir possa também estar com suas famílias. Que o Senhor abençoe e nos dê entendimento para possamos passar de frente, não nossa palavra, mas a tua vontade, teus desejos, Pai Celestial, verdadeiros Pai Jesus. Te peço que receba cada um que vai assistir agora e depois e possa orientar-nos para que possamos continuar sempre do vosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adjum. Muito obrigada. Amanhã eu volto. Beijo, tia. Obrigada.